Olá, queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma videoaula. Como eu havia falado para vocês, hoje eu não pude estar com vocês, mas deixei a aula gravada. Nós vamos falar então, continuar falando sobre Max Weber, que nós já estamos falando desde o começo do bimestre, sobre um conceito dele, que é o conceito de racionalidade, ou racionalismo e dominação de poder. Como que ele divide o poder, né? Quais são os tipos de poderes que Max Weber apresenta diante das observações que ele fez, né, na sociedade. Vamos ver então o que nós temos a aprender nesse dia, beleza? Vem comigo. Como eu estava falando, Max Weber, ele vai falar, além, né, das ações sociais, ele também vai falar sobre a questão do poder e da dominação. Para ele, a finalidade da ação política, quando ele fala de política, é exatamente fazer o quê? Instituir o poder. E o que é o poder? A probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. Então, quem está instituindo o poder, ele quer pôr a vontade dele, quer impor a vontade dele sobre os demais, né? E o que é a dominação? É fazer com que esses que estão sendo manipulados ou que estão sendo a vítima desse poder passem a obedecer esse grupo, a obedecer o mandato, a obedecer esse líder, sem maiores questionamentos, né? Obedeça à vontade do poder. Então a instituição do poder acontece e ele se mantém, ele se perpetua, ele dura. E aí, por conta disso, ele vai analisar na sociedade, ele vai dizer que existem 3 tipos de dominação de poder. 3 formas que ele entende que nessas relações de instituição e perpetuação do poder, elas são, como que eu posso dizer, elas são apresentadas ou elas acabam, são canais que façam que o indivíduo imponha o poder e acabe obrigando os demais a seguir. Quais são, então, os tipos de dominação de poder? A dominação carismática. O que é a dominação carismática? É a obediência relacionada pelas qualidades, pelo carisma do indivíduo, pela simpatia do indivíduo, né? É o que a gente chama dos líderes populistas, né? Então você pega Mahatma Gandhi, você pega Napoleão, podemos pegar aqui no Brasil Getúlio Vargas, podemos pegar também Luiz Inácio Lula da Silva. São exemplos de pessoas que dominam pelo poder do carisma, da empatia, né? As pessoas, por gostar, por ter afinidade, por se identificar, acabam aceitando a condição, a instituição do poder colocado por esses indivíduos. Também tem a dominação tradicional. O que é a dominação tradicional? Na dominação tradicional, prevalece através da tradição, é aquela que se utiliza da tradição, né? O senhor ordena, os súditos obedecem. Então, quando a gente pega as monarquias, a gente pega aí tanto a monarquia absolutista, ou todos os tipos de monarquias, né? Onde, teoricamente, existe toda uma questão divina sobre quem vai ser o rei, né? Quando se pega na Bíblia, depois na Idade Média e até hoje ainda, né? A questão da tradição. Então, uma vez que o indivíduo é rei, aquela família é a família real, o filho tal vai ser o próximo rei, quer dizer, ele não escolheu, ele não fez nada para isso, ele simplesmente nasceu naquela situação, naquela condição, né? É o poder que é passado de geração em geração com base em uma tradição, né? A gente pega hoje ainda na Inglaterra, a gente já tem esse sistema, esse exemplo de dominação tradicional, né? Você pega lá Rainha Elizabeth, todos os príncipes, enfim, é um exemplo de dominação tradicional. E a dominação legal, que é aquela onde confere ao indivíduo, né, dar a ele, atribui a ele o poder. Ele digamos, eleito por um grupo de pessoas, por aquela sociedade. Então aqui eu coloquei o exemplo de eleições presidenciais, mas a gente pode pegar, por exemplo, o representante de sala, a gente pode pegar o conselheiro de turma, que teoricamente é escolhido por vocês. Vocês legitimam, né, o indivíduo, ou melhor, aquele grupo social legitima esse poder, ele legitima, ele atribui ao indivíduo a capacidade dele governar, atribui a ele o poder, institui a ele o poder e aí, consequentemente, ele passa a ter o controle e passa a poder, como que eu posso dizer, dominar, né, manipular, dominar, exercer essa força sobre os demais. É bom lembrar que o poder mais perigoso, segundo Max Weber, é o poder carismático. E o poder carismático, ele é aquele poder que ele surge do nada, não necessariamente o indivíduo foi legitimado para isso. Alguém que tem o poder carismático pode exercer depois um poder legal.
Quando a gente pega aí boa parte dos governos populistas, os líderes populistas, eles começaram com uma ideologia, um debate, um questionamento, e no seu discurso, no seu carisma, foram agaranhando pessoas, e muitos deles se tornaram depois exercer o poder legal. Por exemplo, Getúlio Vargas, Luiz Inácio Lula da Silva, são exemplos de pessoas que possuíam poder carismático e que depois passaram a ter o poder legal. O poder tradicional que é o mais difícil, porque vem todo de uma cultura, de uma tradição. Bem, queridos, como vocês puderam ver, existem 3 tipos de dominação de poder, 3 maneiras pelas quais, segundo Max Weber, a sociedade, ou melhor, a instituição social pode estar mandando, pode estar dominando, pode estar exercendo poder, exercendo influência sobre um grupo de pessoas, que é através da dominação carismática, tradicional e racional. Na próxima aula, presencialmente, retomaremos um pouco mais sobre isso e falaremos, exemplificaremos melhor. Vou deixar agora para vocês, entrem lá no Google, no formulário da Google que eu fiz, respondam ao fórum as 2 questõezinhas que estão lá. Não esqueçam de me enviar, porque isso já vale nota dos 3 pontos de tarefa, tá bom? Beijo para vocês, boa semana, Deus abençoe e fique com ele.